Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar dos laterais do Flamengo, né? Vamos analisar um pouco esse elenco do Flamengo. Então nós vamos falar dos laterais direitos, dos laterais esquerdos que complementam, né, e compõem esse elenco do Flamengo, que tem muita importância hoje, principalmente na equipe sub-20 do Flamengo, na equipe do Maurício Souza, que iniciou esse Campeonato Carioca. Nós estamos falando de Mateuzinho e Ramon. E além, claro, a gente passa pelo elenco principal com Isla, o René, o Felipe Luiz. Deixar claro dois pontos que é importantes. O Rafinha possivelmente vai ter o acerto com o Flamengo nos próximos dias, a gente vai ter essa confirmação. Logicamente, não está aqui na nossa análise atual, porque hoje é uma realidade do Flamengo, que são esses laterais, assim como o João Lucas, que eu tenho algumas informações, possivelmente ele já vai estar saindo do Flamengo, já vai estar acertando o seu futuro com outro clube. Hoje, o Flamengo tem esses 5 laterais: Ramon, René, Felipe Luiz, Isla e Mateuzinho. Aqueles pedidos que vocês já sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, você ainda que não conhece o canal, está conhecendo por intermédio desse vídeo, seja bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se, você vai me ajudar e eu conto muito com a sua força, com o seu apoio. Eu colhi alguns dados com a ajuda do aplicativo SofaScore, inclusive nós vamos fazer algumas interpretações porque nós teremos números individuais desses jogadores. Os números eles são muito importantes e eles pontuam e podem demonstrar, ter um reflexo de alguma dessas características dos jogadores. Porém, apesar dos números serem muito importantes, mais importante é saber interpretá-los. Inclusive nós vamos ter um olhar muito cuidadoso, porque a gente também tem que interpretar o contexto que são aplicados esses números. Se algum número, inclusive, ter destaque para você chamou sua atenção, bota aí nos comentários se a gente tenha passado por em branco, é importante qualquer registro, tá? Falando primeiramente do Mateuzinho, lateral direito, hoje que ele é o segundo reserva, quando a gente fala do time principal do Flamengo. Bolas longas, ele tem 77% de aproveitamento. É importante a gente analisar a porcentagem de acerto, porque a gente sabe que alguns jogadores jogaram mais do que outros, inclusive com alguns contextos sobre adversário, etc. Então, a porcentagem de acerto, eu acho que ela acaba exemplificando melhor o que a gente quer estudar aqui. Lançamentos certeiros, 71%, cruzamentos precisos, 33%. A gente vai observar que a característica do Mateuzinho é sim de um lateral mais à frente. Abre parênteses, no final do vídeo eu vou trazer para vocês um gráfico para vocês entenderem em qual parte de campo o jogador tem maior influência, então a gente vai ver a diferença comparativa entre eles. Interceptações por jogo 0.5, desarmes por jogo 0.8, posse ganha no último terço, que é importante, né, ganhar a bola quando você tenta apertar, aumentar a sua linha de marcação, ele tem 0.2, dribles sofridos por jogo 0.6, também é uma característica importante para um lateral sofrer poucos dribles, vencer duelos contra um. Cortes por jogo, 0.4. Dribles sucedidos, 70%. Disputa de bolas vencida, 47%. Duelos ganhos no chão, 46%. Duelos aéreos ganhos, 50%. E perda de posse de bola, 5,5%. Quando a gente fala de uma equipe como o Flamengo, que propõe o jogo, que é importante ter a bola e já retê-la, perder o mínimo possível de bola, é claro que é fundamental. Agora vamos falar do então titular, o Isla. O chileno tem passes no próprio meio-campo, 92% de passes no meio-campo adversário, 78%, bolas longas, 48%, lançamentos certeiros, 57%, cruzamentos precisos, 31%. Alguns números muito semelhantes e parecidos ao do Mateuzinho quando a gente diz no período de construção, principalmente em período que tem a bola no seu próprio campo. Neste ponto, o Isla tem maior destaque, não é à toa, a gente observa, fica muito claro que o Isla tem mais valências defensivas do que o Mateuzinho, e os números comprovam. Interceptações por jogo 1.7, desarmes por jogo também 1.7, quase o dobro do número do Mateuzinho. Posse ganha no último terço 0.1, dribles sofridos por jogo 0.9, ele acaba se expondo mais, a gente observa, e aí tem um contexto, ele sofre mais dribles do que o Mateuzinho, e cortes por jogo, em compensação ele também corta mais do que o Mateuzinho, também 0.9. Dribles bem-sucedidos, 0.4, que equivale a 58%, bem menos do que o Mateuzinho. Disputa de bolas vencidas, 48%, duelos no chão ganhos, 48%, duelos aéreos ganhos, 49%, e perda de posse de bola, 10.6%. É aquilo que a gente fala, o Isla não é um construtor. O Mateuzinho já tem uma característica, um pouco, eu até brinco aqui no canal falando que é um lateral, em aspas, mais abrasileirado. Arreia a cabeça, já tem um drible um pouco mais curto, já tem um duelo de um contra um nas faixas do campo. O Isla já é o jogador de explorar o espaço, ele não constrói o espaço com a posse de bola. Os números evidenciam isso. E até mesmo pelas suas experiências profissionais, jogando como zagueiro, jogando como volante, jogando futebol italiano, ele tem mais valências defensivas do que o Mateuzinho. O Mateuzinho já tem um número abaixo quando a gente compara com o Isla. Agora vamos falar do Felipe Luiz, o monstro na lateral esquerda. É aquilo. Se quiser exigir que o Felipe Luiz seja esse lateral de que arreia a cabeça, vai à linha de fundo, faz o drible, dá o elástico, mete o gol, vai por dentro, Felipe Luiz não é isso. Mas é um cara extremamente construtor. A gente, inclusive, eu vou trazer o mapa de calor com um período de parâmetro do Felipe Luiz. É um cara que arma também tem um jogo por dentro, é um pensador que trabalha pelo lado esquerdo, um jogador raro quando a gente fala principalmente do futebol brasileiro.
Passos no próprio meio-campo, 89%, no meio-campo adversário, 81%, bolas longas, 65%, lançamentos certeiros, 64%, cruzamentos precisos, 20%, no caso dos cruzamentos precisos, abaixo, pelo lado direito, quando a gente compara principalmente com o Isla, interceptações por jogo 1.8, desarmes por jogo 2.6. Isso aqui é um número, para quem acaba desconhecendo, é praticamente o número de um zagueiro, tá? Então ele consegue atingir a marca de 2.6 em desarme. Posse ganha no último terço 0.2, dribles sofridos por jogo 0.6, poucos dribles sofridos, então é um jogador que tem esse embate e acaba sofrendo pouquíssimos dribles e tem uma taxa de corte muito alta, corte por jogo 0.9. Dribles bem-sucedidos, 81%. Quem diria que o Filipe Luís, que a gente diz que não tem muito recurso técnico para atacar, tá batendo uma totalidade de 81% de dribles bem-sucedidos. Disputas de bolas vencidas, 60%. Duelos no chão ganhos, 63%. Duelos aéreos ganhos, 49%. Cornetada no Filipe Luís. Para mim, a fragilidade maior do Filipe Luís é na bola aérea, inclusive. E perdas de posse de bola, 13.7, mas é aquilo que a gente fala. Conforme ele mais vai jogando, mais tem de construção, mais também passa por ele essa perda. É um número bem elevado, principalmente quando a gente compara com outros laterais, não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro. Agora vamos lá, vamos falar dele, do René. Logicamente, é um dos jogadores muito criticados nesse elenco do Flamengo, já tem muito tempo no Flamengo. Ele tem a sua importância, mas o René não fez um bom ano de 2020. E aqui a gente está analisando o ano de 2020, a gente vai ver que os números caem muito em comparação com o Filipe Luís e até a gente pode ter uma projeção com o Ramon, apesar do Ramon ter um recorte muito pequeno. Mas vamos lá, vamos falar do Renézão. O René tem 87% de passes no próprio campo, campo adversário 77%, bolas longas 37%, número baixo, lançamentos certeiros 44%, cruzamentos precisos 15%. É a menor porcentagem que a gente tem até então, né? Interceptações por jogo 1.8, ele tem essa característica também defensiva. Desarmes por jogo 1.6. Posse ganha no último terço, é praticamente muito parecido com todos eles, né? 0.2. Dribles sofridos por jogo 1.3. E aí quando a gente compara o Filipe Luís com o René, a gente observa que o Filipe Luís sofre muito menos dribles do que o René. E cortes por jogo 0.8. Dribles bem-sucedidos 57% apenas. Filipe Luís tem 81%, disputa de bola vencida 46%, duelos no chão 47%, duelos aéreos ganhos 46% e perda de posse da bola também uma perda grande 11.8%. Mostra que a característica realmente do René é mais de proteção, é uma questão mais defensiva. E aqui apenas como uma comparação para nós termos uma leitura um pouco mais personificada no mapa de calor, aqui em vermelho são sempre as ações. Olha as ações, observe as ações do Filipe Luís, são as manchas vermelhas, e observe as ações do René, principalmente as manchas vermelhas. A gente observa que o Filipe Luís tem uma construção também na horizontal. O Filipe Luís, muitas das vezes, ele acaba ocupando essa faixa do meio espaço. Eu vou trazer um pouquinho mais à frente para vocês entenderem essa questão. A parte de linha de fundo ela é muito semelhante e os dois têm a mesma característica. Eles não entram na diagonal na área, na parte ofensiva, porque é o que eu falei. Eles acabam explorando o corredor, cada um da sua forma. O Filipe Luís centraliza mais do que o René, mas ambos não utilizam o último terço, praticamente, o René bem menos, e tampouco eles entram na área, porque tem uma concepção diferente dos laterais. E agora eu trago para vocês o Ramon, que este sim é completamente diferente a lógica, a sua estrutura tática com o Filipe Luís, suas características, principalmente com o René. O recorte do Ramon é muito pequeno. Ele teve oportunidades até como um ponta pelo lado esquerdo, está inserido, claro, nesses números, mas é só para a gente ter uma ideia, principalmente na porcentagem. Passos no próprio meio campo, 89%, passos no campo adversário, 64%, bolas longas, 67%, lançamentos certeiros, 50%, tem uma taxa alta. Interceptações por jogo, 0.8%, desarme por jogo, 0.5%, posse ganha no último terço, 0.2%, ela é igual, né, todos os jogadores, dribles sofridos por jogo, nenhum, cortes por jogo, 0.2%. E aqui tá a grande curiosidade do Ramon, porque a gente acaba falando, quando se compara o segundo lateral, seu René ou seu Ramon, algumas pessoas falam, mas o René marca melhor do que o Ramon. Não é o que os números dizem. Apesar de, como eu falei, o recorte do Ramon ser pequeno, não é o que foi apresentado. Os números do Ramon durante os 90 minutos não são inferiores ao do René. Observem, dribles bem-sucedidos ele tem 67%, disputa de bola vencida 70%, duelos no chão ganhos 67%, duelos aéreos ganhos 100% e perda de posse de bola 5.2%. Então é um jogador que tem mostrado sim uma valência defensiva, é um lateral com muita força, que tem essa jovialidade, ele tem essa potência para atacar e também para defender. Então aquilo que a gente fala do Ramon, ele é um lateral muito ofensivo, é um lateral que pensa no ataque, não é só isso não. A gente observa, porque é mais fácil também nós analisarmos os seus momentos com a bola, o período de bola, suas tomadas de decisões ofensivas, mas defensivamente ele também traz bons números individuais. E aqui eu trago para vocês uma ilustração que eu acabei fazendo. O que significa isso aqui? Quanto cada jogador é preponderante no seu espaço.
Eu dividi o campo em vários setores, então qual é o melhor jogador em cada setor, em qual fase do campo, de acordo com a sua porcentagem e principalmente com a sua taxa de acerto. Então vamos imaginar quem é o melhor jogador em cada espaço do campo. Começando pelo lado esquerdo, Felipe Luiz no primeiro terço, Felipe Luiz mais à frente, Felipe Luiz próximo à intermediária, na intermediária ofensiva, Felipe Luiz chegando próximo ao último terço, Felipe Luiz, e dentro do último terço é o Ramon. No meio espaço, que também tem essa característica que é importante o lateral fechar no período de basculação e etc. Felipe Luiz defensivamente e Felipe Luiz ofensivamente. Ofensivamente fica muito claro. Quando o Felipe Luiz ele entra, cai para o meio espaço, o Bruno Henrique abre pelo espaço de velocidade, isso aqui então fica bem claro. Felipe Luiz, óbvio, ele ganha todos os confrontos individuais com o René e aqui acaba tendo uma característica diferente, que o Ramon ocupa mais esse espaço, inclusive, do que o Felipe. E pelo lado direito acaba sendo um pouco mais, em aspas, parelho, mas a característica de cada jogador também fica bem clara. No sistema todo no campo defensivo é o Isla, desde o primeiro terço até o meio espaço, na questão defensiva é o Isla. Nos dois pontos mais à frente, na intermediária, é o Mateuzinho, inclusive caindo no meio espaço, e já no último terço, como também a gente observa, novamente retorna o Isla. Por quê? O Isla por aqui não tem influência e não tem a sua totalidade de porcentagem alta, porque ele é o jogador que a gente fala, ele não constrói, ele explora o espaço. Então a gente consegue imaginar, por exemplo, um Isla trabalhando com Everton Ribeiro e já se projetando para o último terço para fazer o cruzamento. O Mateuzinho já é um condutor de bola, até mesmo para ser um condutor de bola, faz seus dribles, ele entra, então ele também cai um pouco mais para o meio espaço. Mas, em geral, é o Isla que leva melhor nessa comparação com o Mateuzinho pelo setor direito. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês puderam ter acompanhado. Deixem um like, se inscrevam no canal, deixem nos comentários de vocês alguma coisa que acabou de se destacando, que a gente passou em branco, mas enfim, é importante pra gente fazer esse debate por aqui. Valeu, galera, um abraço a todos, tchau, tchau!